Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Paik e hoje eu te prometo que se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te fazer jogar melhor já na próxima partida usando visão de jogo. O que você vai aprender nessa aula são 4 coisas. Primeiro, o que é visão de jogo. Segundo, os maiores sinais de um jogador sem visão de jogo. Terceiro, como a visão transforma a sua partida. E a nossa promessa dessa aula, como treinar a visão de jogo e colher resultados já na próxima partida. Então vamos começar pelo primeiro ponto, que é o que é visão de jogo. Visão de jogo é a capacidade de tirar os olhos da bola e olhar para todo o outro restante do campo. Todas as outras informações que o jogo consegue te oferecer. Então são as oportunidades, são os espaços, são os aliados, são adversários, são as movimentações, é o próprio gol adversário, o goleiro, absolutamente tudo. A direção e a distância que você está em relação às linhas laterais do campo, tudo isso depende da visão de jogo. Por que a visão de jogo é tirar os olhos da bola? Primeiro ponto, porque a bola dá pouca informação. Eu quero que vocês lembrem de alguma vez em que vocês assistiram um jogo de criança jogando futebol. E, cara, é um desastre, assim, sinceramente dá até uma agonia. E crianças ali até os 8, 9 anos de idade, poucas delas entendem que a bola dá pouca informação. Todas as crianças estão fazendo o quê? Você chuta a bola para um lado, todas elas estão correndo atrás da mesma bola. E vai aquele enxame, parece um enxame de abelha, assim, nas crianças, correndo tudo atrás da bola. A bola vai para outro lado, todo mundo corre de novo. Então, assim, não existe nenhum jogador, nenhuma pessoa que nunca tenha jogado futebol na vida, que não entre em campo e a única coisa que ela faça é olhar para a bola. Todo mundo sabe onde é que está a bola. A diferença de um jogador bom é que ele sabe todas as outras coisas além da bola. Ele sabe onde estão as outras coisas do campo, não a bola. A bola é o momento fácil. A câmera do jogo está filmando a bola. Todos os jogadores estão olhando para a bola. O bom jogador sabe não só onde está a bola, mas todo o outro restante que está no campo. Em outras palavras, a bola é o presente do jogo. Ela é o atual, o momento atual do jogo. Se você quer saber o futuro do jogo, e o futebol é saber o futuro, é prever o que pode acontecer, imaginar o que pode acontecer e tomar decisões baseadas nisso, você tem que olhar para outras coisas. A bola mostra o que acontece agora, as outras informações do campo mostram o que pode acontecer no futuro. Essa é a importância da visão de jogo. Quem tem muita visão de jogo, literalmente consegue prever o que pode acontecer no jogo. E aí sim você se torna um bom jogador de futebol. Então, de forma resumida, quero que grave na cabeça de vocês. Nossa primeira parte aqui é bem rápida. O que é visão do jogo? Visão do jogo é a capacidade que você tem de tirar os olhos da bola e adquirir informações de coisas ao redor de você, com exceção da bola. Beleza? Vamos para o nosso segundo ponto, que é os maiores sinais de um jogador sem visão de jogo. E a primeira coisa que eu tenho que explicar aqui é o porquê eu coloquei esse segundo ponto nessa aula. Os maiores sinais de um jogador sem visão de jogo. Para a gente entender o que a visão pode solucionar, a gente tem que primeiro entender quais são os problemas que surgem da falta dela. Ou seja, não dá para criar uma solução para um problema que não existe. A visão soluciona alguns problemas e é isso que a gente vai ver agora. Qual é o primeiro problema? O jogador sem visão de jogo perde a bola com frequência. Esse é um dos sinais mais clássicos de que um jogador não tem visão de jogo, e eu consigo dizer isso porque isso aconteceu comigo. Eu joguei o Campeonato Paulista de Futebol há mais ou menos uns 10 anos atrás, no Sub-15, e eu jogava de meio de campo, ainda jogo de meio de campo, e eu lembro que uma coisa que acontecia com muita frequência era perder a bola logo depois que eu dominava. Eu dominava a bola, vinha alguém e roubava ela. Eu dominava para um lado, já tinha um adversário ali. Eu dominava para o outro lado, o adversário vinha e roubava. Era muito difícil eu dominar a bola e continuar ficando com ela. Esse foi um problema que eu fui corrigindo ao longo dos anos, mas eu lembro exatamente dos momentos em que eu sofri muito com isso. Porque eu sabia que tinha um problema, mas eu não sabia que existia a visão do jogo para solucionar aquilo. E não fazia a mínima diferença se eu perguntasse isso para os meus técnicos. Eu não vou fazer uma generalização aqui, existem técnicos que são realmente muito bons, mas os que eu encontrei durante a minha vida, quando eu jogava em base, não me ajudaram tanto assim. Eu lembro que eu questionava eles, eu mostrava meu jogo para eles e falava, olha, o que tem de errado, por favor, me ajuda. Eu quero conseguir dominar a bola, eu quero conseguir olhar para o jogo de frente, e eles não conseguiam me dizer qual era o problema. Talvez porque eles jogavam futebol por instinto, talvez porque eles nasceram jogando futebol e já sabiam que tinham que usar a visão no jogo, então não tinham consciência de que aquilo mudava o jogo deles, mas principalmente, é o que eu estou fazendo agora. Eu estou mostrando os problemas que acontecem da falta de visão do jogo, eu estou mostrando que a falta de visão do jogo é o culpado disso. Se você perde a bola com frequência, se você domina a bola e logo perde ela, eu te garanto, isso é falta de visão do jogo, na maioria das vezes, em grande parte do problema. Pode ser que tenha um componente de domínio, pode ser que tenha um componente de posicionamento corporal, mas na grande maioria das vezes é falta de visão de jogo. No momento em que eu corrigi minha visão de jogo, esse problema também foi sumindo. Isso não foi de uma hora para outra, eu fui evoluindo ao longo do tempo, mas assim que eu corrigi minha visão de jogo,
esse problema também sumiu. Então hoje eu tenho vários vídeos de exemplos girando em cima de adversários no meio campo, conseguindo dominar e já ficar de frente para conseguir jogar, fazendo 1-2 de costas pro jogo adversário, eu já sabia onde é que o adversário estava, dominando a bola e girando pro lado exatamente contrário que o adversário tá, porque eu já vi onde ele estava, ou dando toque de primeira já acessando o atacante, tudo isso por causa da visão de jogo. E realmente eu fico triste porque poucas pessoas conseguem ensinar isso. Inclusive esse foi um dos grandes motivos de ter criado o canal. Tudo que eu estou ensinando aqui eu gostaria que alguém tivesse me ensinado há 10 anos atrás. Segundo ponto, jogador sem visão de jogo ouve reclamações que são bem típicas. E eu já ouvi isso ao longo da minha vida. E hoje, por incrível que pareça, eu não estou ouvindo mais essas reclamações, o que é um bom sinal. Mas jogadores sem visão normalmente ouvem frases que são bem típicas, assim. Eu tava aqui livre, era só ter virado o jogo, eu tava do seu lado, levanta a cabeça, eu tava sozinho ou tava livre. Então essas são frases muito comuns de jogadores que não têm visão de jogo. Eles vão dominar a bola talvez de costas para os adversários, ou vão dominar a bola de frente para o jogo, mas vão logo abaixar a cabeça para conduzir a bola e fazer alguma coisa, e vão perder muitas oportunidades. Se você é um dos jogadores que ouve esse tipo de frase, pode ser com bastante frequência ou não, pode ser de vez em quando, saiba que esses são momentos que estão mostrando para você, são dicas fundamentais que o jogo e que as pessoas estão te dando de graça de que você talvez esteja com pouca visão de jogo. Terceiro ponto, você sente que você não está evoluindo. Por que isso acontece? Jogadores sem visão de jogo, eles não conseguem adquirir informações suficientes do campo. Se eles não têm informações suficientes, eles não conseguem ter ideia de todas as possibilidades do momento que eles estão agora dentro de campo. Vamos supor que eu acabei de receber a bola. Se eu não olhei para frente no campo, se eu não olhei para um pedaço do campo, eu simplesmente perdi todas as informações e todas as possíveis jogadas daquele local. Toda vez que você domina a bola de costas para o adversário e você simplesmente escolhe um lado para dominar sem olhar o que está atrás de você, você não está jogando futebol. Você está apostando. Você está jogando uma moeda para cima e apostando que não tem ninguém em algum desses lados que você está virando. Você não está jogando futebol baseado em informação, em realidade, em fato. Você está supondo que não tem ninguém atrás de você ou que não tem ninguém naquele lado que você vai dominar. Isso não é futebol, isso é aposta. E você está apostando a posse de bola do seu time. Não só a sua posse de bola, não só a sua performance, mas a performance de todo mundo do seu time que lutou para ter essa posse de bola agora e passar para você. Então olha o efeito da falta de visão no jogo. Você vai sentir que você não está evoluindo porque você não consegue adquirir informações suficientes para ver todas as possibilidades que você poderia ter feito dentro de campo. Você vai errar jogadas, mas você não vai ter a mínima ideia do que você poderia ter feito de diferente. E você vai continuar errando porque aquele é o seu único mundo, é a única coisa que você enxerga. A partir do momento que você tem visão de jogo, você encontra novas possibilidades e mesmo que você erre, você consegue perceber que existiam outras possibilidades e aí sim na próxima jogada, similar com aquela que você errou, você consegue desviar a sua performance e começa a fazer coisas diferentes. Porque agora você sabe que aquelas possibilidades existem, enquanto antes você não tinha a mínima ideia que elas existiam, porque você não conseguia olhar para o jogo. Quarto ponto, o jogador sem visão de jogo provavelmente tem uma autoconfiança muito baixa. E isso acontece pela acumulação de todos os outros pontos que eu comentei. Se você perde a bola com frequência, se você fica ouvindo reclamações, os companheiros reclamam de você, se você sente que você não está evoluindo, é claro que você vai ter uma autoconfiança baixa. Então, indiretamente, a visão do jogo consegue corrigir um problema de autoconfiança muito baixa. E o quinto ponto, e o mais importante para a gente nesse momento, é que o jogador sem visão do jogo, ele toma decisões ruins. Por que eu falei que é o mais importante? Preste bastante atenção nisso. A visão do jogo consegue corrigir tudo isso? Consegue. Mas como e por que ela consegue corrigir tudo isso? E para responder essa pergunta, a gente vai entender como que funciona um processo de tomada de decisão dentro de campo. Como que um grande jogador, ou como que qualquer jogador e qualquer ser humano toma decisões dentro de campo. Todo o processo de tomar decisão ele acontece em 3 etapas. A primeira etapa é a extração, a segunda etapa é o processamento e a terceira etapa é a execução. Prestem bastante atenção nisso aqui, porque isso aqui é fundamental para você entender a função da visão do jogo e como que eu vou te fazer jogar melhor já na próxima partida, usando as dicas dessa aula. O primeiro passo para você tomar boas decisões, seja na vida ou seja no próprio futebol, é você extrair o melhor e a maior quantidade de informações possíveis. Vamos trazer um exemplo da minha própria profissão. Eu sou médico, eu trabalho no hospital, eu atendo diversos pacientes e uma das grandes formas de tomar melhores decisões na medicina, eu já vou transferir isso para o futebol e outros exemplos, é eu extrair o máximo de informações que eu puder. Esse é o primeiro passo para tomar uma boa decisão. Eu vou extrair o máximo de informação. Porque quem tem mais informações, quem tem mais dados de algum problema, vence. Exemplo. Vamos supor que eu tenho essa quantidade de informação de um paciente.
Então eu sei mais da história dele, eu sei mais de onde ele veio, quais medicações que ele toma, como é que é a história da família dele, se a família teve algum problema parecido que ele, qual foi a temporalidade da doença dele, como é que ele chegou, como é que evoluiu, se piorou, se melhorou. Eu sei todos os exames laboratoriais dele, sei todos os exames de imagem, sei tudo do paciente. Agora vamos supor que tem um outro médico que está trabalhando comigo que não viu tudo isso, que sabe metade das informações que eu tenho. Quem vai tomar melhores decisões? Quem tem mais informação ou quem tem menos informação? Isso parece uma resposta meio óbvia e ela realmente é muito óbvia. Quem mais tem informação, quem mais consegue extrair informação do meio, pegar mais dados, toma melhores decisões. Por que isso acontece? Porque quem tem mais informações vai ter mais possibilidades na cabeça. Enquanto que quem tem menos informações nem sequer vai entrar em contato com essas possibilidades. Para ele, só existem esses diagnósticos possíveis para uma doença. Como eu adquiri mais informações, eu consigo pensar em mais coisas do que essa pessoa. Eu consigo ter mais oportunidades, mais possibilidades. A mesma coisa acontece se eu quiser fazer uma janta, por exemplo. Quanto mais ingredientes eu tenho na minha cozinha, quanto mais ingredientes eu tenho disponível, maiores são as combinações de janta que eu posso fazer. Se eu só tenho 2 ingredientes em casa, eu tenho requeijão e tenho pão. Qual que é a minha janta? Pão com requeijão. Se eu tenho arroz, se eu tenho feijão, se eu tenho todos os temperos possíveis, se eu tenho sal, se eu tenho cebola, tomate, carne, quais são as minhas possibilidades? Milhares de possibilidades. Eu posso fazer muitas jantas diferentes. Então, quanto mais informações, mais ingredientes você tem, maiores são as possibilidades. Eu tenho várias possibilidades de janta, várias possibilidades de diagnósticos para aquele paciente, e automaticamente eu processo tudo isso, eu vejo qual que será que é a melhor janta para hoje. E aí eu executo. É nesse momento que você executa. Você escolhe uma dessas e você executa. Como é que isso funciona no futebol? Vamos lá. Quem consegue extrair mais informação do futebol tem mais possibilidades na cabeça e pode escolher uma delas para executar. Qual que é a melhor forma de extrair informação no futebol? Visão. Então eu consigo dizer para vocês que a visão de jogo ela é o grande diferencial para você tomar melhores decisões. Porque o futebol é decisão e timing. Preste bastante atenção nisso aqui, porque isso aqui mudou minha vida. O Pep Guardiola já disse uma vez que a coisa mais difícil do futebol é tomar a decisão certa no momento certo. O que define um jogador de futebol é a capacidade dele de tomar decisões. Se você, nesse momento, tivesse a cabeça do Xavi, tivesse a cabeça do Iniesta, tivesse a cabeça de qualquer outro jogador, você tomaria decisões diferentes e você jogaria de forma diferente. Eu não estou falando nem melhor nem pior. Estou falando que você jogaria de forma diferente. Se for o caso de você ganhar a cabeça do Xavi, é muito mais provável que você jogue melhor, porque pouca gente joga melhor que o Xavi. O que muda de um jogador para o outro, mesmo que você coloque eles na mesma situação, é a capacidade deles de extrair informação, de processar essa informação e de executar essa informação. Como que a gente extrai informação? Visão de jogo. A melhor forma de você extrair informação no meio é visão de jogo. Quanto mais você olha, quanto mais você percebe o que está acontecendo no jogo, mais informação você adquire, mais possibilidades você ganha na sua cabeça. Um exemplo, você pode dar um passe, você pode dar um drible, você pode dar um passe longo, você pode dar um passe curto, você pode dominar para um lado, você pode dar um passe de primeira. Tudo isso vem na cabeça do jogador que tem muita visão. Quem não enxerga o jogo, ele tem 1, 2 possibilidades, ele tem 1/10 das possibilidades de quem tem visão de jogo. Então a melhor forma de você tomar boas decisões é primeiro aprendendo a adquirir a maior quantidade de informações dentro de campo. Porque todos os erros são erros de decisões. E se você aumenta o volume de informações, automaticamente você também melhora a sua execução. É por isso que a visão de jogo consegue solucionar tudo isso. Porque é um dos elementos mais fundamentais da tomada de decisão. Ela é um pedaço da tomada de decisão. A visão de jogo está aqui, na extração de informação. Agora, olha só o que eu descobri nos últimos meses, tá? É uma coisa bem interessante também. Eu falei que o que diferencia um jogador é a tomada de decisão. Cada um deles modifica e executa esses 3 passos de forma diferente. O processamento que você tem não é o mesmo processamento que o Pelé tinha, por exemplo. A execução que você tem daquilo que você escolheu fazer não é a mesma coisa que a execução do Messi. Mesmo que vocês escolham fazer o mesmo passe,
Pode ser que o passe do Messi seja melhor porque o físico dele é melhor, porque a técnica dele é melhor. Mesmo que vocês tenham escolhido fazer a mesma coisa. Mas a extração de informação, ela pode ser igual de todos os jogadores. Por quê? Porque todos os jogadores têm olho. Se você desenvolver sua visão, você vai conseguir olhar para o mesmo lugar do campo que o Messi está olhando. Você vai conseguir olhar para o mesmo lugar do campo que o Xavi está olhando. E nada disso vai mudar. Se você tem 2 olhos, você consegue olhar para o mesmo lugar do campo que esses jogadores de alto nível estão olhando. Eu não garanto que o processamento vai ser o mesmo. Eu não garanto que a execução vai ser a mesma. Porque um processamento depende da memória que você tem, dos jogos que você já passou, de todas as oportunidades que você já viveu. E a execução depende da capacidade física, capacidade técnica, do timing. Depende de tudo isso. Mas eu garanto para você que a melhor forma de tomar boas decisões é melhorando primeiro a sua visão de jogo. E a boa notícia é que ela é 100% treinável. Qualquer um pode desenvolver visão de jogo. E não é só eu que estou falando isso. Então eu vou pegar alguns dos grandes nomes do futebol aqui só para você ver o que eles falaram sobre visão de jogo. O Arsène Wenger, treinador do Arsenal, por mais de 20 anos, o que ele falava sobre visão de jogo? Ele disse uma vez que eu já perdi muitos jogadores porque focavam na bola e não viam o que acontecia ao redor. Os melhores jogadores, eles movem a cabeça como um radar quando estão sem a bola. Eles possuem uma geografia do campo na cabeça o tempo todo. O próprio Pirlo já falou uma coisa também sobre visão de jogo. Ele disse que o futebol é jogado com a cabeça. Os pés são apenas uma ferramenta. Mas o maior exemplo para mim de todos sobre visão de jogo é o Xavi Hernandes. E ele já deixou uma palavra também sobre visão de jogo. Ele disse o seguinte: pense rápido e procure espaços. É isso que eu faço, procuro espaços. O dia todo. Estou sempre procurando, o dia todo, o dia todo. Passei a vida recebendo a bola pelas costas, virando e olhando onde estavam os adversários. E depois que a gente entende tudo isso, a gente consegue fazer a seguinte afirmação: de que a habilidade que mais altera a sua performance é a visão do jogo. Se você não tem a visão do jogo desenvolvida, você tem alguns daqueles sinais que eu mostrei, a melhor coisa que você pode fazer agora é treinar a sua visão do jogo. E aí que a gente chega no nosso quarto ponto, como treinar a visão do jogo e começar a colher resultados já na próxima partida. Se a grande forma de extrair informação do meio é olhando, o que será que a gente tem que fazer? Olhar o máximo possível. Então, olha só o que alguns grandes jogadores fazem dentro de campo. Prestem bastante atenção nesse vídeo do Xavi. Olha quantas vezes ele olha ao redor antes de receber a bola. E continua olhando. Vamos ver mais uma vez. Agora vamos ver um vídeo do Lampard para ver se ele faz a mesma coisa que o Xavi. Olha a quantidade de vezes que o Lampard olha ao redor para extrair informação do campo antes de receber a bola. Pode ser que o Lampard não faça isso de forma consciente. Pode ser que ele já tenha nascido assim, pode ser que ele tenha desenvolvido isso de forma natural, mas em algum momento esse jogador também percebeu que quanto mais ele olhava, melhores eram as decisões dele dentro de campo. Eu tenho mais 2 exemplos para vocês e um deles é do Pirlo. Perceba de novo a movimentação da cabeça do jogador. Quantas vezes ele olha ao redor sem a bola? Se a gente for contar que dá mais de 10, 20 vezes, só nesse intervalo de tempo. Então ele está sabendo que está acontecendo tudo ao redor dele antes de receber a bola. Porque a bola é o presente, a visão é o futuro. E aqui tem um vídeo do Messi também para vocês verem detalhadamente os momentos que ele para olhar ao redor sem a bola. Então nesse momento, quando o jogador dominou, ele já olhou também. Olhou mais uma vez. Pode ver que ele está olhando para o campo adversário. Olhou mais uma vez ao redor para ver se tinha aliado, tinha adversário, quais eram as oportunidades. E assim, logo que ele recebe a bola, ele já sabe tudo que está acontecendo ao redor dele. Novamente, se ele já sabe o que está acontecendo ao redor dele, a distância que está dos adversários, ele basicamente está vendo o futuro. Então, qual que é uma das grandes lições aqui da aula? O que você vai fazer no seu próximo jogo é se esforçar de forma consciente para olhar o máximo de vezes que você puder ao redor sem a bola. Então, essa é a sua função. Olhar ao redor o máximo que você puder no seu próximo jogo. Eu garanto para você que isso já vai mudar a sua performance. Mas quantas vezes que você tem que olhar? Como é que você sabe se você está bom ou não nisso? Quantas vezes é suficiente? Eu acho que vale a pena a gente deixar aqui um número na sua cabeça para que você tenha uma ideia de quantas vezes vale a pena olhar ao redor. E para isso a gente vai trazer algumas métricas de grandes jogadores.
Então eu vou trazer para vocês um gráfico aqui que mostra o nível de visão de jogo de alguns grandes jogadores. Então a gente até mostrou alguns deles aqui. A gente mostrou o Xavi, a gente mostrou o Lampard, a gente mostrou o Pirlo, mas o que é esse número aqui do lado? Esse 0,56, 0,60, 0,83 do Xavi. Basicamente uma das grandes formas que a gente tem de medir a sua visão do jogo é usando o que a gente chama de taxa de escaneamento. A forma com que você pode medir a sua taxa de escaneamento é fazendo o seguinte: você vai pegar o momento em que você recebe a bola e você vai voltar no seu filme 10 segundos. Então é fundamental que você filme o seu jogo de verdade. Você vai voltar 10 segundos e você vai contar quantas vezes você olhou ao redor 10 segundos antes de receber a bola. Então vamos supor que você recebeu no 1 minuto e 20 do seu vídeo. Você vai voltar até o 1 minuto e 10 segundos para você ver quantas vezes você olhou ao redor sem a bola durante esses 10 segundos aqui de intervalo. E aí você vai fazer o seguinte: vamos supor que você olhou 6 vezes ao redor. Você olhou 6 vezes ao redor antes de receber a bola. Você vai pegar 6 e dividir pelos 10 segundos. E aí dá 0,6, que é a nossa taxa de escaneamento. E aí começa a fazer um pouco mais de sentido. Porque não tem como olhar 0,52 vezes por segundo. Eu não posso olhar meia vez por segundo para trás ou para os lados. Então a gente faz essa métrica contando os 10 últimos segundos antes de receber a bola. O que é o ideal aqui? Você não precisa ficar virando o pescoço que nem um louco o tempo inteiro. Senão você vai ficar tonto e vai até passar mal dentro de campo. O ideal é que você olhe acima de 5 vezes a cada 10 segundos. Ou seja, 0,5. Se você conseguir alcançar 0,5, tá ótimo. 0,5 é um altíssimo nível. Só para você ter uma ideia do que é o Xavi olhava 8 vezes a cada 10 segundos ao redor. Isso é uma média, tá? Então pode ser que em momentos em que ele está quase recebendo a bola, ele acaba olhando um pouco mais, que foi o caso do nosso vídeo, inclusive. Se a gente for fazer a taxa de escaneamento daquele vídeo, daquela situação específica, aqueles 10 segundos, provavelmente ele passou de mais de uma vez por segundo ali. Porque são momentos que ele está quase recebendo a bola. Então ele acaba olhando um pouco mais para visualizar mais o que está acontecendo ao redor. Mas se a gente acaba pegando a média do jogo inteiro do Xavi, ele ainda está mantendo uma média muito alta, que é 0,83 vezes por segundo. Então é 83 vezes em 100 segundos, ou 8 vezes em 10 segundos, é bastante coisa. Então eu prometi para vocês que vocês iriam melhorar o seu jogo já na próxima partida. Como vocês vão fazer isso? Vocês vão olhar o máximo que puder ao redor dentro desse jogo. O máximo de vezes que você puder. Para não ficar tão cansativo, você olhar o tempo inteiro e ficar até meio tonto e cansado, qual que é a métrica que a gente vai usar aqui? Você vai olhar uma vez a cada 2 segundos, que é a mesma coisa que 0,5. Tá? Já só a gente fazer a conta aqui. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que uma vez a cada 2 segundos. Então dentro do seu jogo, do seu próximo jogo, você vai ficar contando na sua cabeça, a cada 2 segundos, você vai olhar para um dos lados. 2 segundos, olha para o outro, ou olha para o mesmo lado, olha ao redor. De alguma forma, você vai tirar os olhos da bola, que é o único objeto que todo mundo sabe onde é que está, e você vai olhar para outras coisas que os outros jogadores não sabem onde está. Que são aliados, adversários, espaços, oportunidades, o próprio goleiro, a distância que você está dos seus adversários, qual que é o posicionamento do corpo deles, se eles estão indo na sua direção, se estão indo para outro lado, e tudo isso vai mudar a sua performance. Por quê? Se você enxerga melhor seu jogo, você toma melhores decisões e você aumenta a sua performance, e a chance que você tem de se destacar em campo é muito alta. Eu te garanto que se você colocar o que eu te ensinei hoje em campo, você vai melhorar. Não é uma questão de se vai acontecer ou não, é uma questão de quando vai acontecer. E esse quando é no momento em que você colocá-las em prática. E quando isso acontecer, você vai perceber uma coisa mais interessante. Eu vou te dizer o que vai acontecer no próximo nível. Você vai perceber que o que eu te ensinei aqui hoje é só o começo da visão do jogo. Aquela melhora que você vai ter no seu próximo jogo não está nem perto do que você pode conquistar com a visão do jogo. De que tudo que eu ensinei aqui é só a ponta de um iceberg gigantesco que é esse tema. Então, para vocês que vêm aplicando os ensinamentos aqui do canal e vendo os resultados na prática, eu tenho um grande convite para vocês. E esse convite não é para todo mundo, tá? Se você é o cara que não treina, que tem preguiça, que não coloca aqui as coisas em prática, que não se esforça, esse convite não é para você. O que eu quero passar para vocês aqui agora é só e tão somente para quem quer realmente melhorar o futebol. Eu passei os últimos 7 anos praticando a visão para melhorar o meu jogo, mas passei também os últimos 8 meses para que eu pudesse pegar todos os estudos possíveis sobre esse tema. Eu li dezenas de artigos, eu li dezenas de livros, eu vi entrevistas, eu fiz análise de jogos, e eu conversei com uma das maiores autoridades do mundo em visão de jogo, um norueguês que ajudou inclusive a treinar o Arsenal, para criar o único e o melhor método que você vai ver sobre treinamento de visão de jogo.
Eu demorei muito tempo para aprender, muito tempo para criar e muito tempo para gravar tudo isso. Mas é o projeto que eu mais me orgulho hoje e eu gostaria que vocês fizessem parte disso. Depois de meses, eu criei o Visão 360, um treinamento que vai te levar do zero ao avançado na visão de jogo, fazendo você se tornar um jogador criativo, inteligente e te ajudando a se destacar dentro de campo. Para fazer parte desse projeto, é só clicar no primeiro link aqui embaixo e fazer sua inscrição. A gente se vê no próximo vídeo ou lá dentro do Visão 360. Um abraço para vocês e até mais.